Bom dia, meus alunos. Estamos iniciando mais uma manhã de estudos. Que possamos ter uma manhã de aprendizagem. Que Deus abençoe a todos. Hoje teremos aula de caligrafia e geografia. Iremos iniciar nossa aula pela aula de caligrafia. Hoje iremos trabalhar Gé e Gi. Lembrando-se que já a gente trabalhou a família do G. É como a família do C, ela é um pouco diferente. Por que ela é diferente? A família do C e G, ela é diferente porque ela não é como a do B. Ba, Bé, Bi, Bo, Bu. A família do C é Cá, Có, Cu, Cão. Por quê? Porque o C e o Si têm som de S. Já hoje iremos trabalhar a família do G. Gá, Gó, Gu, Gão. Mas o Gé e o Gi têm som diferente. Gé de gemada, Gi de girafa. Iremos ler um pequeno texto hoje da página 74. A girafa é o animal mais alto do planeta. Do alto de seus 6 metros, ela domina a savana e desempenha um papel de uma verdadeira sentinela, detectando imediatamente a aproximação dos grandes predadores. Seu tamanho também lhe permite procurar nos galhos mais altos das árvores o seu alimento favorito, as folhas espinhosas das acácias que apanha com sua língua áspera. Ao nascer, a pequena girafa já tem cerca de 2 metros de altura. Então, Gé e Gi, eles iniciam-se com a letra G, mas tem um som diferenciado. G de gelo, de tigela, de girafa, de relógio. Vocês na página 74 irão ler as palavras e separar as sílabas. Depois copie as frases que estão sublinhadas no texto. Quais serão as frases que vocês irão copiar? A girafa é o animal mais alto do planeta e ao nascer, a pequena girafa já tem cerca de 2 metros de altura. São as duas frases que vocês irão fazer. Na página 75, vocês irão completar com Gé e com Gi. Gilete, rugido, mágico, gelado, regime, geada, página, gelatina. E depois vocês irão formar as palavras embaixo. Então, família do G, Gá, Gó, Gu, Gão. O Gé e o Gi, eles têm sons diferentes. Gé de gemada, de gelado. Gi de girafa, de gilete. Hoje iremos trabalhar o Gé e o Gi. Na aula de história, na aula de geografia, teremos uma aula diferente. Como você transforma o ambiente que você vive? Vou dar um exemplo. Essa casa que eu moro, antes era um terreno qualquer. Foi vendido esse terreno e uma pessoa construiu uma casa. Mas para ele construir essa casa, ele teve que usar alguns materiais. Da onde que a gente extrai esses materiais? A gente extrai esses materiais da natureza. Como? Eu precisei do cimento, eu precisei da areia, eu precisei de telhas, de madeira, de fios para fazer a instalação da casa. Então, diversos tipos de materiais foram necessários para a construção desta casa. Como também, se você quiser transformar o ambiente em que você vive, às vezes você comprou a casa, ela é pequena, aí resolve construir em cima. Você está modificando a casa que você está transformando esta casa, está aumentando ela de tamanho. Mas para que isso seja possível, você precisa de materiais. Da onde é que a gente tira? Da natureza. Iremos pegar o livro de geografia, na página 174, iremos ler um pequeno texto. Construindo moradias. Será que a moradia aqui de Fortaleza, do Nordeste, do Ceará, é igual às do Rio Grande do Sul? Não. Cada região, as construções são diferentes. No Rio Grande do Sul, a gente vê muito a construção de casas de madeira, diferente daqui no Nordeste, que a gente usa alvenaria. Será que a casa quem mora lá no Canadá
É igual às casas dos Estados Unidos? Não. Canadá é uma região muito fria. As casas têm que ser preparadas para adaptarem ao clima do Canadá. Então, cada região tem construções de moradias diferentes. Lá no Amazonas, os indígenas não têm casas de alvenaria. O que é casas de alvenaria? São casas de cimento. Por quê? Eles utilizam a madeira e a palha que eles tiram da floresta para fazer suas casas, que chamamos de oca. Os seres humanos constroem moradias para se proteger da chuva, do vento, do frio e do calor intenso. As moradias também são espaços de convivência com familiares e amigos. Os primeiros seres humanos se abrigavam em cavernas ou sob as árvores. Depois, eles começaram a construir abrigos com materiais que encontravam na natureza, como barro e rochas. Ao longo do tempo, os seres humanos foram ocupando novos lugares e modificando os espaços de acordo com suas necessidades. As moradias não foram sempre da maneira como a conhecemos hoje. Atualmente, os seres humanos utilizam grande diversidade de material para construir suas moradias. Antigamente, os seres humanos eles habitavam cavernas ou dormiam em cima de árvores. Por quê? Por causa dos animais selvagens. Hoje, a gente tem a construção de casa, que a gente utiliza a argila, a madeira, o vidro, o alumínio, o concreto, o cimento e o cal. Diferentes povos, diferentes moradias. Por que que essa frase fala assim? Diferentes povos, diferentes moradias. Porque aquela população que vive no Canadá é diferente daquela população que vive no Brasil. Uma pessoa que vive no Nordeste, o clima é totalmente diferente daquela pessoa que mora no sul do país, ou que mora em Santa Catarina, ou que mora na região sudeste, que é São Paulo e Rio de Janeiro. O clima é diferente do nosso. As casas são adaptadas ao clima, às condições daquela região. Observe as fotografias. Aqui eu tenho um iglu, vista externa de um iglu. Os iglus são construções típicas dos povos denominados inuits, que vivem no Ártico, uma das regiões mais geladas da Terra. Atualmente, esses povos moram em cidades, em casas de tijolos ou de madeira. Eles utilizam os iglus apenas nas temporadas de caça e pesca. Só que antigamente eles moravam nos iglus, que eram feitos com blocos de gelo. Nos dias atuais, eles já estão fazendo casas de madeira e casas de tijolos. Na página seguinte, na página 176, as fotos a seguir mostram a vista aérea da aldeia Yanomami e a parte interna da habitação desse povo. Na região da floresta tem uma aldeia. Ela é feita em forma circular. Qual é o material utilizado para fazer as casas dessa aldeia? Foi utilizado a palha e folhas de palmeiras ou então a madeira. Os Yanomami geralmente vivem em moradias coletivas, ou seja, que abrigam diversas famílias compostas de avós, pai, filhos, primos, tios, sobrinhos, entre outros. A aldeia do povo Yanomami é formada por grandes habitações de madeiras cobertas de palha. Se você verificar na página 176, aldeias dos Yanomami, geralmente as pessoas que são primos, tios, pai, mãe, avós, eles vivem uns próximos aos outros. São construções feitas de madeira e palha, nas quais eles armam suas redes. Só que a gente pode fazer comparações hoje com a casa aqui em Fortaleza. A casa aqui em Fortaleza, geralmente, é uma casa feita de alvenaria. O que é alvenaria? Uma casa feita de tijolos e cimento. Fortaleza é uma cidade do Nordeste que ela é quente. Mas se você for para a Serra do Baturité, uma coisa que me chamou muita atenção, quando eu fui passar um final de semana em uma casa de uma amiga minha, que lá as casas eram forradas de palha. A palha trançada, se você olhasse para o telhado,
tinha o telhado e tinha um forro de malha trançada. Aí você pergunta, por que, tio? O que é um forro de malha trançada? Malha não, desculpa, de palha trançada. A palha, ela esquenta. Então, as pessoas que moram na serra procuram alternativas para que suas habitações se tornem mais quentes. Por quê? Faz muito frio. De acordo com a altitude em que a cidade se localiza, cada vez fica mais frio. Então, algumas casas em Pacuti, em Baturité, em Aratuba, elas têm o forro de palha. Por quê? Porque a palha esquenta. Então, é uma forma que eles se adaptaram ao frio. Se você chegar no Rio de Janeiro, as casas já são diferentes. Por quê? Lá no Rio de Janeiro, geralmente as casas são menores. São construídas para poucas pessoas. Não tem o uso de armadores, como no Nordeste tem. Por quê? Porque no Nordeste a gente tem o costume de usar rede. Já no Rio de Janeiro e São Paulo, eles não têm. Então, eles têm o costume de usar a cama. As casas de lá são de alvenaria também, mas a parte de fora, externa, geralmente são casas de duplex, a maioria. Então, é de acordo com a região que você mora. Uma pessoa que mora na região do Chile, geralmente o Chile é frio, o Chile tem inverno. É como na Itália. Na Itália tem um período de verão, o período de inverno. Geralmente quando chega agosto e setembro, esquenta muito. Aí você pergunta, como te esquenta? O verão europeu é diferente do verão brasileiro. A gente tem altas temperaturas, mas as altas temperaturas aqui do Brasil não se compara ao verão europeu. Por quê? Enquanto a temperatura oscila aqui no Brasil entre 32 e 35 graus, o verão europeu é 40 a 42, muito quente. E eles têm que se adaptar a essas mudanças de temperatura. Quando já chega lá para o final de outubro, o clima na Itália já começa a esfriar. Por quê? Porque o inverno está chegando. Mas o inverno europeu não é como o inverno brasileiro, que aqui chove bastante. O inverno europeu é com neve. A neve se torna pesada quando cai nos telhados das casas. Então, as casas da Itália foram adaptadas a neve cair e não derrubar os seus telhados. Eles tiveram que fazer adaptações às suas moradias. Então, cada região, cada povo tem suas moradias diferentes. Cada povo, cada região, moradias diferenciadas. Isso é de acordo com o clima, com a vegetação do lugar. Então, tem vários aspectos que mudam a construção de uma casa de um lugar para o outro. Outra coisa importante, que o material que você constrói uma casa é retirado da natureza. Tanto a pedra, como a madeira que faz o telhado, como a telha que é feita de barro, como o cimento, como o alumínio, como o ferro, são materiais extraídos da natureza. Os povos de antigamente eram mais rústicos. Como assim? Antigamente, eles viviam em cavernas. Hoje, utilizamos casas para nossas moradias. Por quê? Protege do frio, do calor, dos ventos. Então, a moradia, ela tem várias finalidades. Desejo a todos que tenham uma boa manhã de estudo e que observem como será a sua casa. Sua casa é duplex, sua casa é apartamento ou é casa só de um andar? Cada moradia é diferente. A minha casa, será que é diferente da casa da Jennifer? Será que é igual à casa da Natasha? Será que é igual ao apartamento do Gustavo? Então, cada pessoa reside em moradias diferentes. Que Deus abençoe a todos e que tenham uma excelente manhã.